Olá pessoal, estamos aqui às 8h01 e vamos começar o nosso primeiro webinar, primeiro hangout. O pessoal vai estar começando a entrar e vamos ver. Sempre tem aqueles que esperam para o último minuto para começar a se cadastrar e entrar e vamos ver quantas pessoas vão participar essa noite com nós. Espero que essa noite, acho que essa noite vai ser muito interessante. Primeiro para mim, porque é meu primeiro webinar, então confesso que, nossa, eu já dei muita palestra, entrevista em rádio, em televisão, palestra para grupos pequenos, grupos grandes, em escola, em universidade, em muito lugar. Já dou aula há muitos anos, mas confesso que o nervo, a adrenalina hoje tá bombando, tá bombando. Meu primeiro webinar, sou da escola antiga, você sabe, internet, coisas tecnológicas novas, então dá sempre um pouco nervosismo. Mas acho que o tema hoje vai ser extremamente interessante para todos nós. Claro, se falar de liderança e comunicação e como a liderança afeta a comunicação e vice-versa é um tema vasto, podemos fazer vários cursos, escrever livros, bom, tem livros, artigos, 1000 ali sobre o tema, então nós vamos ter um apanhado bem geral sobre o tema, mas para a gente começar a trocar ideias, começar a pensar sobre o assunto, começar a mudar nosso jeito de pensar e começar a mudar, né, do jeito que a gente quer. Bom, vamos começar então. O tema de hoje era liderança, é se tornar um líder melhor ou se tornar um líder através da comunicação. Eu não vou entrar no mérito assim de que é um líder ou a definição do líder. Eu vou simplificar as coisas dizendo que na minha experiência, o líder é simplesmente uma pessoa que consegue influenciar a outra. Agora, se ele influencia para o bem ou para o mal, é outra questão. Mas o líder é aquela pessoa que as pessoas olham, respeitam, querem seguir e são influenciados por ele. Agora, por outro lado, você tem líderes que são bons e são ruins. Mas todos eles, sem exceção, os grandes líderes, tá? Os grandes líderes, sem exceção, são comunicadores fantásticos, sabe, algumas vezes não tem nem palavras para descrever. Para citar algumas pessoas, alguns deles, assim, a gente começa com o próprio Jesus, se quiser, lá atrás, né? Um líder e é um comunicador fantástico. Aí você tem, que vem à mente assim rapidinho, o presidente Kennedy, também, o Martin Luther King. Eu cito o próprio Lula. O Lula é um líder e um comunicador fantástico. O Silvio Santos é um influenciador de opinião, outro líder que fala muito bem, que ensina ou não. O segundo pilar, ou a segunda coisa vai ser os soft skills versus os hard skills. E a terceira parte é o mindset, como é que você vai mudar o seu pensamento para poder aceitar essas ideias e melhorar sua comunicação. Muito bem, liderança e comunicação. Você fala, pode ser ensinado, eu posso aprender, se eu não sou um líder, se eu não sei falar bem, se eu não sou um ótimo comunicador. Aí você pode falar para mim, nossa, mas espera aí, tem inúmeros cursos, tem inúmeros coaches que tornam-se um líder eficaz, tornam-se um líder melhor. Você entra, você colocar no Google, nossa senhora, não sei quantos links tem para cursos de oratória, falar em público, melhor sua comunicação. Então, por um lado, você fala assim, nossa, a liderança e a comunicação são quase coisas inatas para o ser humano, mas tem pessoas que são melhores que outros,
são melhores líderes, são alguns que nunca foram líderes, aprendem a ser, outros que não são bons comunicadores, aprendem a ser comunicadores, sim, sim, sim. Mas onde você aprende isso? Bom, na escola que não é. O que a escola faz? No nosso sistema tradicional, dentro da aula, é muito difícil você aprender a ser líder ou a melhorar sua comunicação. Quer dizer, melhorar sua comunicação, ou ter uma comunicação para se tornar um grande líder, um líder eficaz. Muito difícil. Porque, venhamos, o que você faz na escola? Você senta com mais 20, 40 alunos, colegas, você assiste uma professora lá na frente, que te transmite um monte de informação que você tem que saber aprender, e no final como que eles vão avaliar se você conseguiu lembrar ou aprender essa coisa? Através de testes. Bom, então, o jardim de infância te prepara para quê? O jardim de infância prepara para os teus primeiros anos de escola. Beleza, aí você se preparou, você entrou no primário começa o sistema a te moldar, a se preparar para os outros níveis de escola, e assim por diante. A escola também começa a cortar a sua criatividade. Bom, não vou entrar no mérito de criatividade aqui, porque um líder também tem que ser criativo. Mas, ele cortando isso, ele começa a te ensinar que existe apenas uma resposta certa. É isso. E isso vai se tornando cada vez mais evidente quando você vai subindo a escada da educação. Tanto que quando você chega na universidade, você jure que só 2 mais 2 são 4, não tem outra resposta possível. Lamentavelmente, a vida não é feita de respostas corretas, ou uma só correta. Mas a escola não ensina isso. Muito bem, o que isso tem a ver com liderança ou comunicação? Bom, quando eu estudava lá no décimo ano de escola, que era exatamente esse falar em público. Muito bem. Eu fiz essa aula e o que eu aprendi nessa aula? Aprendi que tem regras que devem ser obedecidas e que podem ser aprendidas para me tornar um bom comunicador. Beleza. Aí eu te pergunto, numa escala de 0 a 10, aonde você colocaria o orador perfeito? 0 a 10. Eu, por exemplo, o Bill, eu fiz aquela aula, aprendi as regras da boa oratória e da boa comunicação. Aonde você me colocaria numa escala de 0 a 10? Bom, se eu aprendi tudo exatamente como a professora queria, como os livros ensinam, como os cursos de oratória e como falar em público te ensinam, eu aprendi todas as regras perfeitamente, então posso levantar agora, ir para uma palestra e dar a minha fala. Aonde que você me colocaria nessa escala? Eu faço essa pergunta nos cursos que eu dou, de oratória, de melhorar a sua comunicação, etc. E, invariavelmente, a resposta é a pessoa que é o melhor ou comunicador perfeito, numa escala de 0 a 10, é 10. Eu não estou pedindo para você me colocar nessa escala o comunicador perfeito. É 10. Mas não é. A resposta correta é 5. Mas 5? 5, exatamente. Aquele comunicador perfeito é o cara 5. Por quê? Porque você pode abrir o livro e fazer o checklist. O Bill olhou para a plateia, fez muito bem, usou gestos, muito bem, inflexionou a voz, muito bem,
Exato, fez o checklist de todas as coisas que tinha que fazer, fez 100% correto. Perfeito? Perfeito. Ótimo. Não. O problema é que os grandes líderes, os esmos comunicadores, não são nota 5. Eles estão aonde? Nessa escala que eu te falei de 0 a 10. Se 5 é perfeito, eles são 5 para 10. Ou seja, eles estão numa área onde a escola não ensina como fazer. Esse é o problema. Porque a escola só quer te ensinar aquelas coisas, só quer ensinar o quê? Toda pergunta tem uma só resposta correta. Como é que você vai se tornar um bom comunicador? Seguindo tais regras. Só tem isso. Mas os grandes líderes que usam a comunicação ao seu favor não se limitam a 0 a 5. Eles ultrapassam 5. Então, esses aí que fazem a diferença. Qualquer grande líder, você pode ver, ele sabe as regras. Ele sabe as regras. Só que ele quebra as regras. Ele quebra as regras. Deixa eu ver um exemplo bom. Já sei. O Suplicy, nosso senador. Cara bom, íntegro, um monte de ideias boas. Vai ser o nosso presidente um dia? Jamais, jamais. Por quê? Porque você não consegue escutá-lo mais de 2 minutos. Você começa a dormir. Ou seja, não é um bom comunicador. Então, essa de 5 para 10 é o segredo. Esse é o segredo para você se comunicar bem. Mas voltando para a escola, então a escola ela não consegue ensinar isso para você. Porque ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com as regras, com as coisas palpáveis, com as respostas certas. E a resposta certa é esse. Tem um americano que escreveu um livro chamado O Big Picture, o retrato grande, ou a visão grande. O nome dele é Dennis Lipke, se não me engano. A filosofia dele era essa, quando ele fundou as escolas dele, que hoje estão difundidas por vários estados dos Estados Unidos. A criança não aprende da maneira tradicional. A criança aprende através de projetos. Ele aprende com aquilo que ele gosta e não com aquilo que é induzido, que é jogado nele por causa do sistema educacional. Bom, a criança, então ele vai aprender matemática, gramática, ciência, tudo isso, física, através de projetos que ele desenvolve dentro dessa filosofia dessa escola e apresentá-lo no fim do ano como um projeto científico, como um projeto maior, onde engloba todas as áreas de conhecimento. E isso é a vida. A vida não é feita de respostas corretas, ou uma só resposta correta. E sendo assim, a escola não nos prepara para a vida. Ela nos prepara para aquelas habilidades que a gente precisa para se sair bem como profissional, para se sair bem nos negócios, para se sair socialmente bem. Ela não me ensina a diferença de só falar e falar para fazer a diferença. Ela me ensina a falar, ela me ensina aquelas regras que eu preciso para não fazer vexame quando eu estou em frente de um público, okay? Ou as coisas que eu devo fazer correto. E então essa filosofia desse Dennis Lipke é interessante porque ela foca num projeto de vida, num projeto de escola da criança ou do aluno que ele pode e vai usar na vida fora da escola. Porque muitos de nós ficamos presos às instituições educacionais. Você faz o jardim de infância, primário, secundário, aí você vai para a faculdade você faz mestrado, você faz doutorado faz pós-doc, e a pós-doc é aquele sistema, acreditando piamente que as perguntas que a vida nos joga só tem uma resposta certa.
Só tem uma sorte. E a gente sabe, através dos nossos tropeços, as nossas frustrações, os erros que a gente cometeu durante a nossa vida, que não é isso. Que não é isso, que não existe uma só resposta. Então, essa coisa de comunicação, tudo bem, você tem que ter algumas regras, alguma teoria e prática para você poder saltar daquele 5, naquela escala que a gente tem de 0 a 10, e a gente está bem no meio aqui, 5, ou seja, fazendo tudo que o livro diz que tem que fazer, que são coisas boas, afinal, você não estou falando que está errado ou não. Não, o curso de apresentações que eu fiz no colégio, quando eu era moleque, dizia, olha, você tem que olhar para o seu público, você tem que olhar no olho, não olha para o chão, não desvia o olhar. O curso diz, não, você tem que usar suas mãos e os gestos com alguma finalidade, e não só matar, tentar quebrar os dedos, ou coisas assim. Não, então, essas coisas são coisas corretas e que você tem que saber. Só que sem elas, impossível você avançar do 5 para o 10, ou para 5 para frente, impossível. E essas coisas são que a escola não consegue ensinar. Porque, eu volto mais uma vez, primeiro, ela corta a sua criatividade. Ela corta a sua criatividade. Aos anos que você vai avançando dentro da sua carreira estudantil, a tua criatividade vai baixando, vai baixando. E segundo, ela está interessada em só uma pergunta certa. E a vida não é assim. Muito bem. Queria pedir para vocês para começar a e mandar perguntas, porque eu gostaria de fazer o seguinte nesse tempo que a gente está junto. Eu queria que os seus comentários e perguntas comecem a nortear um pouco a nossa conversa. Sabe, eu não gosto de uma apresentação engessada, assim. Então, eu gostaria que vocês realmente participassem com comentários, se vocês não concordam, porque a discórdia é bom, perguntas, para nortear a nossa conversa e ajudar o andamento da nossa conversa aqui. Muito bem. Então, vamos agora, já que a escola não consegue ensinar essas coisas, ou quer ensinar a gente que só tem uma resposta certa, que a gente não tem, a gente tem que ficar dentro da caixa. E olha, eu não sou contra a caixa. A gente tem que viver dentro da caixa, porque afinal de contas, a gente mora em sociedade. Então a gente tem que obedecer regras para poder socializar com as outras pessoas. Então a caixa é super importante. Só que a escola diz que você tem que viver dentro da caixa. Você não pode sair da caixa. Tanto que aquelas pessoas que saem fora da caixa, a gente olha, são esquisitas, eles fazem isso quando quando você fala de grandes líderes. Eles saem da caixa. Eles saem da caixa quando eles precisam. Eles sabem muito bem transitar entre essa caixa e fora dela. Por isso que eles são grandes líderes. E eles usam a comunicação ao seu favor. Porque, como eu já te expliquei, não tem líder ou não tem grande líder que não sabe se comunicar bem. Usando o exemplo do nosso César Suplicy. O coitado não fala bem, não consegue se comunicar. Ele é ótimo para fazer você dormir. Então, esse tipo de comunicação machuca ele. Ele nunca vai ser um presidente. Aí, em contrapartida, você tem Lula. Aí o pessoal fala assim, mas Lula fala tudo errado, não sabe gramática, ainda tem língua presa, companheiros, vamos. Só que foi eleito nosso presidente, milhões de brasileiros seguem ele, tem ele como um herói. Okay? Por quê? Por causa da comunicação dele, porque ele não é um comunicador nota 5, passa do 5. Martin Luther King passou do 5. John F. Kennedy passa do 5.
Aí você fala assim, mas tipo os Fernandos Henriques da vida, são grandes líderes e comunicam bem? Sim, cada um no seu estilo. O Fernando Henrique tem um jeito professoral de falar, de se comunicar. Quando ele fala, você vê ele numa entrevista, você vê ele numa palestra, ou dando uma apresentação, ele é o professor Fernando Henrique, sabe? Cometido, tudo assim. Agora, você vê um Kennedy falando, você vê o Lula, não é nada professor, não é nada professor, vem do coração. Então, tem vários estilos de comunicação, porque vamos dizer, não pode até refletir a sua personalidade, sabe? Refletir a sua personalidade. E cada grande líder sabe que tipo de comunicador ele é. Porque eu divido os comunicadores, os palestrantes, apresentadores, como você quer chamá-los, em três categorias. Em três cores, aliás. Três cores. Ou você é vermelho, ou azul, ou cinza. Agora, se eu fosse colocar isso num slide aqui na tela, vamos dizer, um quarto para cima, seriam os nossos azuis. E entre esses dois, desse vermelho e azul, tem um degradê. Um degradê. E embaixo dele tem uma parte do quadrado cinza, onde a maioria de nós se encontra. Porque o cinza é o pessoal que não sabe se comunicar bem. Não sabe se comunicar bem. Então, por isso que ele é cinza. O cara é chato, não sabe usar as mãos, não sabe nada. Então, ou os grandes palestristas, os grandes líderes, ou são vermelhos ou são azuis. Obviamente, se eu falo assim, por que eu classifico o ex-presidente Fernando Henrique como azul? Porque o azul é um tipo professoral, mais calmo. O Martin Luther King, o Lula, são vermelhos. São mais efusivos, mais entusiásticos. O próprio Obama não é um líder que usa a sua comunicação como vermelho. Ele é mais azul, bem calmo, ponderado, etc. Só que eu falei assim, no meio desse vermelho, desse azul, tem um degradê. Então, o segredo dos líderes, também dos grandes líderes, olha, essa sacada é boa, na sua comunicação, é que eles sabem transitar entre o vermelho e o azul. Dá um exemplo para você. Eu sou um cara azul. Né? Se você vê uma aula presencial minha, eu gesticulo, eu grito, eu corro para lá e para cá, me mexo assim, não fico sentado um minuto, é aquela correria, ou a plateia não sabe para onde que eu vou, o que eu vou falar, eu me surpreendo algumas vezes. Mas se eu precisar falar com, vamos dizer, meu chefe, que é um cara que fez uma faculdade de contabilidade, é um cara mais controlado, mais tranquilo, e eu tenho que pedir alguma coisa para ele, ou se eu vou apresentar um projeto que eu tenho que apresentar, que ele pediu para os diretores que são mais ou menos como ele, eu não vou entrar com a bandeira assim, gritando, vamos lá, não sei o quê. Eu vou migrar mais para o azul. Ok, vou migrar mais para azul. Então, entrando numa pergunta da Karen Romano, mas a pergunta da Karen é o seguinte: como lidar com situações onde os ouvintes nos fazem perguntas complexas ou tentam nos desnortear com comentários? Sempre acontece, sempre acontece. Eu sou casado com uma brasileira, como eu falei, e ela é uma pesquisadora. E na área científica, de saúde. E sempre ela vai para os congressos médicos e tem que apresentar algum trabalho. Bom, olha, gente, sem exagero, esse meio científico, de produção científica, onde você tem os grandes pensadores e os grandes cientistas, olha, briga de foice é pouco. É inveja, é um querer ser melhor que o outro. E minha esposa vai lá e faz dá uma apresentação sobre um estudo científico que o laboratório e o chefe dela estão desenvolvendo,
E claro, na plateia, ou tem alunos de um outro professor concorrente, ou um outro bam que quer derrubar o outro, e invariavelmente vão fazer aquilo que a Karen está querendo saber, como é que eu saio. Vão fazer ou perguntas complexas, ou tentar te nortear com comentários. Okay? O que você faz numa coisa dessa? Bom, primeiro, a maioria de nós tem medo de quê? Da sessão perguntas. Muitas vezes você é um brasileiro, vai para fora, para um congresso internacional, vai fazer uma apresentação de 10 minutinhos sobre a tua pesquisa, e no final eles dão 2, 3 minutos de perguntas. Aí qual é a reação normal? Qual é a reação normal? Imagine, você está lá, tem 500 a 1000 pessoas numa plateia, ou não, vamos reduzir ainda mais, Você entra numa sala de 20 a 40 pessoas, claro, a tua apresentação já tem que ser em inglês, porque você está num congresso internacional, maioria não, quase todos, 100% dos congressos, a língua oficial é em inglês, e aí você tem 10 minutos para apresentar seu projeto. Aí, como um bom comunicador, e outra coisa, lembre-se disso, eu estou falando de liderança e comunicação agora, não é? Vamos usar a Karen. A Karen é um líder nesse evento? É um líder? Claro que é um líder. Alguém dentro do laboratório dela achou que ela tem a capacidade de ir para o Congresso Internacional e fazer a apresentação do estudo científico que ela está desenvolvendo. Alguém acha que ela tem mérito. Então ela vai lá e ela é vista como líder. Então ela dá aquela apresentação muito boa, PowerPoint legal, explica tudo, é certinho, fica menos nervosa porque ela pôde, antes do Congresso, treinar muito, certo? Então ela já sabe a fala dela, já sabe a introdução, a conclusão, aí vem a sessão perguntas. Aí, o que você vai apertar? Botão vermelho de pânico, pânico total. Geralmente por quê? Primeiro, você está num país que não é seu, um país estrangeiro, falando uma língua que não é sua língua nativa, e morre de medo que você não vai entender a pessoa que está fazendo a pergunta. Mas não precisa entrar em pânico. Sempre tem aquelas pessoas que querem te derrubar. Sempre tem. Ou querem se achar que são melhor do que você, ou simplesmente pela satisfação de fazer, eu vou ver se eu consigo atrapalhar a Karen. Então vai fazer uma pergunta complicada ou vai fazer um comentário. Aí o que acontece? A gente fica com medo. Mas esse vai ser o terceiro item e alguém me lembra, se eu esquecer, que é essa coisa do mindset, da tua mentalidade, assim, do jeito que você pensa, tudo aqui dentro, que a maioria das vezes foi a caixa que colocou. Então, Karen, o que você vai fazer? Como você vai lidar com isso? Primeiro, se você estiver num evento formal, onde você está lá para apresentar uma apresentação e tem um anfitrião, ou um mestre de cerimônias, ou um presidente da mesa, que quase todos esses eventos têm, que alguém tem que controlar, você vai ter uma sessão de respostas, de perguntas e respostas. Agora, eu te pergunto, é 1 hora de perguntas? Não, gente. É 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos máximo. Então, isso já começa a mudar o teu meio de ver o problema. 5 minutos de perguntas. Aí tem uma pessoa lá que vem com aquela pergunta que eu não conseguiria responder em 30 minutos. Então você tem que desenvolver estratégias para lidar com isso. Qual que seria uma muito fácil? Tem uma pergunta bem complexa. Deixa eu ver. Vamos fazer uma pergunta aqui.
o Bill, você falou que tem tipos vermelhos e azuis de oradores, de comunicadores. Beleza. Você poderia dizer, se eu estiver perante o presidente da General Motors, se eu deveria ser vermelho ou azul? Não tem como responder isso em 5 minutos. Não tem como responder. Então eu tenho que simplesmente falar assim, olha, a pergunta é muito complexa, não dá para responder aqui. Eu teria que conhecer primeiro o presidente da GM para ver se ele é mais verde, azul, ou de repente ele é cinza. Se ele é cinza, não tem problema, que qualquer coisa que você vai falar vai ajudar. O comentário que tenta te derrubar, mesma coisa. Você não precisa responder ela. Você lembra-se de uma coisa. Na comunicação, quando você está comunicando, você está em controle. Não é outra pessoa, não é o cara que está fazendo a pergunta. Eu já sugeri para alguns alunos que se não entender a pergunta, ou se a pergunta é muito complexa, ou você não consegue respondê-la naqueles minutos, e é em inglês, por exemplo, pede para o cara responder repetir a pergunta. Aí ele repete, aí você, não entendi ainda. Você poderia modificar? Ele repete a terceira vez. Aí você fala assim, deixa eu ver se eu entendi. É isso que você quis dizer? Aí o cara fala assim, bom. Então, vou começar respondendo sua pergunta assim, aí vem o presidente da mesa e fala assim, Bill, você só tem 30 segundos para responder. Okay? Ou você fala assim, olha, essa pergunta é muito interessante, lamentavelmente não está dentro do escopo do meu trabalho agora, e se depois você te interessar, posso te encontrar depois do evento e conversar mais a fundo disso. Okay? Então, cara, primeira coisa, você tem que estar preparado para as suas perguntas e questões. Tem gente que vai querer saber um pouquinho mais da sua ou te derrubar de alguma maneira. Então, essa é a primeira, é saber que tem essas coisas, já começar a moldar a sua mentalidade, que você não precisa ter medo disso e que você consegue lidar. Então, se o cara fazer um comentário, assim, por exemplo, você faz um comentário, Bill, eu não concordo com isso. Acho interessante o teu ponto de vista, assim, lamentavelmente eu não tenho tempo aqui para fazer um debate pessoal com você, porque vai levar horas, assim, então você consegue sair disso aí. Treino, você tem que sentir isso na cara algumas vezes, ok? Então, essa pergunta é muito boa, cara, sabe? Então porque a maioria, até eu algumas vezes, eu esqueço que a minha apresentação não acaba quando eu falar assim, muito obrigado e vou sentar. Muitas vezes, quando a gente acaba a nossa apresentação, o que acontece? Sai aquela adrenalina, a gente acha, nossa, graças a Deus terminou, vem aquela paz interior, a gente sente tranquilo. E aí a nossa mente, ela não é legal. Ela está sempre tentando pregar a peça na gente. Então a mente diz, Bill, você terminou, cara, você terminou a tua apresentação. Aí você relaxa? Não pode relaxar, porque as perguntas e as respostas fazem parte íntimo, integral da sua apresentação. As pessoas estão prestando tanto atenção, estão julgando tanto quanto na tua apresentação, quanto nas perguntas. E como você vai responder. Voltando para minha esposa, estávamos num congresso internacional, grande, umas 500 pessoas na plateia, todos os tubarões na frente, ou seja, todos os grandes cientistas, grandes pesquisadores dentro da área da saúde estavam nesse congresso, e lá vai minha esposa. Então ela já é uma moça bem apresentável, e ela vai todo bonita assim. No congresso médico ela é biomédica, então o pessoal os doutores já olham meio assim, como aquela cara, o que uma biomédica está fazendo aqui com o nosso congresso, que somos só médicos, ok? Bom, ela deu a apresentação dela, foi muito bem, ela é uma daquelas pessoas, ela é uma daqueles comunicadores que, olha, gente, não quer impressionar as pessoas. Ela é sincera quando ela fala que ela quer que as pessoas entendam. Então ela pega uma coisa super, super complicada,
E em vez de jorrar essa coisa para a gente achar, nossa senhora, essa aí é inteligente, ela só fala palavras grandes, ela consegue explicar de tal maneira tão simples que você sai entendendo. Então ela não é política, ela não quer saber se ela é bom, ou se as pessoas acharam que ela conhece. Não, o interesse dela é que você saiba e entenda esse conceito complexo que ela está tentando transmitir. Muito bem, deu a fala. E aí, o que acontece? O que aconteceu, Karen? O que aconteceu? Fez a palestra, saiu toda aquela adrenalina, acabou a palestra. E ela estava num parlatório e tinha três telas enormes, assim, transmitindo, focalizando no apresentador. E ela terminou a fala dela e fez isso no parlatório. Assim. Bom, eu estava lá, gente. Quase tive um infarto. Ainda bem que quase tive um infarto, senão é os cientistas mais famosos do Brasil sentado. E como eu falei, esses cientistas têm rixa com o outro, então o chefe dela já tem rixa com eles, querendo derrubar, querendo ainda mais uma biomédica falando para eles, e no fim da palestra dela, ela faz isso? Nossa Senhora, eu estava lá atrás fazendo isso. Sai. Aí ela olhou, quando ela viu, e voltou. Ou seja, então você tem que ter cuidado, porque você ainda está na sua apresentação durante a sessão de perguntas e respostas. E o grande líder, os bons líderes, que têm boa comunicação, usam, e sabem disso. Isso é uma coisa que não ensino na escola, poucos livros dão atenção a isso. Sim, lembra-se das sessões perguntas, etc, ok? Mas isso é facilmente contornável. Como eu te falei, Karen, não se relaxa, tenta responder, nunca entra em bate-boca com tua plateia ou com quem está fazendo a pergunta. Se você não quer responder a pergunta agora, fale para ele, olha, não cabe aqui, porque sai fora do contexto, ou não tem muito tempo para fazer isso. Dá um jeito, cai fora, responde depois. Se ele realmente estiver interessado, ele vai te procurar depois da sua apresentação para falar com você, que acontece muito, não é? Muitas pessoas procuram o apresentador depois das perguntas, da sessão perguntas e respostas, porque não querem se expor em frente de todo mundo, etc. Então eles preferem aquela conversa pessoa a pessoa, em vez de falar para todo mundo, ok? Bom, muito bem. Então, a pergunta da Karen é muito boa, porque ela mostra um bom exemplo daquilo que a escola não te ensina. Sabe? Ela pode ensinar, dar uma boa apresentação, mas muitas vezes esquece daquela parte muito importante, que é a sessão de perguntas. Ou seja, a escola só vai ensinar a gente aquela que ela acha que é a resposta certa, sabe? Faz a apresentação assim, assado. Seja um apresentador, um comunicador nota 5. Só que nossos grandes líderes não são nota 5, são acima disso. Outra coisa que pegando esse gancho, eu falei para vocês, nossa, eu estou nervoso, assim, por causa do primeiro webinar. Você que quer ser um líder e melhorar sua comunicação, olha, esquece esse negócio de ficar nervoso, sabe? Vai acontecer. O que você não pode fazer é deixar esse nervosismo transformar em medo, que muitas vezes a gente tem medo de falar. Não é nervosismo. Todo mundo, assim, todo grande líder, todo grande comunicador sente nervoso quando ele entra. Eu aqui também, eu sou uma folha seca no vendaval. Tremo, suo, ai meu Deus do céu. Antes de entrar, que eu estava ligando para minha esposa, ai meu Deus do céu, eu não sei o que eu vou falar, não sei o que. Do bom comunicador e do bom líder é o que? Ele transforma esse nervosismo, que a maioria de nós chamamos de medo, em que? Entusiasmo. Olha, antes de responder, agora eu vi o comentário do Victor. Antes de falar do comentário do Victor, eu vou te dar uma pérola preciosíssima, que é uma coisa que se você realmente quer ser um líder e melhorar a sua comunicação,
você vai carregar essa pérola para o resto da vida, porque ela é, talvez, a chave da sua comunicação boa. E todos os líderes, grandes líderes, usam. Talvez os líderes azuis não tanto, porque eles são professores e o professor já é mais calmo. A plateia vai te perdoar para tudo. Para tudo. Então, por exemplo, eu aqui já falei então, que é uma palavra que eu não gosto. Mexi com o meu cabelo antes, e vou mexer de novo para tirar do olho, sabe? Quando eu dou meus cursos, eu falo assim, não vai mexer com o cabelo, não coça o nariz como eu fiz antes. Eu tô consciente que eu fiz isso. Mas vocês vão me perdoar por tudo isso. Meu cabelo até ficou... Vocês vão me perdoar por tudo isso, menos uma coisa. Se eu não falar com entusiasmo, se eu não transmitir a minha mensagem com entusiasmo para mostrar para você que o que eu falo eu acredito e que eu acho que é muito importante e que me empolgo com isso, por mais sério que seja, hein, gente? Por mais sério que seja, vocês não me perdoarão. Vocês não me perdoarão. Então, eu posso fazer todos os erros comuns que os livros dizem que não pode, mas se eu não falar com entusiasmo, esquece, gente. A tua plateia vai te crucificar, não perdoa para nada. Então lembre-se disso, isso é uma coisa, talvez a mais importante pérola que existe assim no mundo da boa comunicação. Bom, vamos ver, o Victor quer saber o quê? Não, ele nem quer saber, ele fala assim, como exercitar uma comunicação espontânea, criativa e assertiva? Bom comentário. Se fosse uma pergunta, Karen, depois da minha fala, eu virava para o Victor e falava assim, me desculpa, Victor, mas não dá para falar isso, não dá para te responder porque não tenho tempo suficiente. Mas vamos lá. Como exercitar uma comunicação espontânea, criativa e assertiva? Bom, vamos de trás para frente. Primeiro, assertividade. Qual é a base da assertividade? Qual que é? Pensa um pouco. Como é que eu posso ser assertivo? Só tem um jeito. Eu tenho que conhecer profundamente o tema que eu vou falar. Okay? Se eu conhecer profundamente e intimamente o meu tema, aí eu posso ser assertivo. Sem isso eu não posso. Da mesma maneira que vai sair uma apresentação muito pobre se eu não souber o que eu vou falar ou se eu não domino aquilo que eu falo. Como que você vai seguir um líder? Como que você vai deixar um líder se te influenciar? Como que você vai respeitar um líder se ele não conhece, se ele não sabe o que ele está falando? Se ele não tem aquilo na mente, na ponta da língua? Se ele não sabe da dinâmica do que ele está falando e como essa dinâmica influi em outras coisas, etc, etc, como que você vai segui-lo? Não tem como. Não tem como. Para ser assertivo é você realmente estudar profundamente e conhecer profundamente aquilo que você vai falar. Ok? Ou seja, não me venha perguntar, Bill, por favor, fale sobre fisão nuclear. Não dá, não dá. Agora, Bill, fale sobre ciclismo, fale sobre planador, fale sobre oratória, fale sobre como sair bem numa entrevista. Aí, tudo bem. Aí, tudo bem. Muito bem. Aí, espontânea, esse é criativa. Bom, aí, Vitor e pessoal... Aí é um problema muito cheio de espinhos. Porque lembra-se que eu falei no começo, a escola te prepara para mais escola. Ela te prepara para você acreditar que a pergunta só tem uma resposta certa. Para ela fazer isso, ela tem que, obviamente, talhar sua criatividade. Porque a escola, talvez a escola faz o quê? Ela está lá para quê? Além de preparar para outras etapas de ensino. É o quê? É ter certeza
que você vai encaixar dentro da caixa. Dentro da caixa. E como eu falei assim, a caixa não está errada, nós precisamos da caixa. Mas para você ficar dentro da caixa, Victor, você acha que você pode ser altamente criativo? Claro que não. Claro que não. Quem são as pessoas criativas que você conhece? Ah, são os loucos. São os artistas, os pintores, os músicos. Esses são os caras criativos. Pensa um pouco na tua sala de escola ou no teu trabalho. Pensa no cara que quer mudar uma coisa ou ele tem uma ideia genial. O que acontece? Cortam. Tentam, de qualquer maneira, pelo amor de Deus, não me venha com isso. A sociedade talha a nossa criatividade. Por quê? Porque é mais fácil todo mundo andar em fila. Todo mundo anda em fila. O Kennedy, eu vou usar o Kennedy, eu sou americano, claro, mas ele tem uma frase que ele usou quando na palestra de inauguração dele. Ele falou assim, é uma frase mundialmente conhecida, talvez vocês que são mais novos não lembrem, mas ele falava, a pergunta era assim, a frase era assim, não peça o que o país pode fazer por você, peça o que você pode fazer para o teu país. Banal, né? É uma frase simples. Não peça o que o teu país pode fazer para você, mas sim peça o que você pode fazer para o teu país. Mas altamente criativo. Gente, ele não veio com essa frase de um dia para o outro. Não veio. Ele teve trabalho para pensar nisso, ele trabalhou, ele treinou, até ele achar essa frase perfeita. O Obama, né? O Obama não tinha aquela frase, sim, nós podemos. Altamente criativo, ok? Então, para responder como que você vai ser criativo, gente, olha, criatividade é a coisa mais difícil de fazer. Por quê? Porque ela demanda tempo. Tem que gastar matéria cinzenta aqui em cima. Não é uma coisa que você senta, você é criativa, puf, e chegou. Não. Que nem o Thomas Edison, o inventor da luz, falou assim, da luz, falou, olha, a criatividade é 90% suor e 10% inspiração. Então você tem que trabalhar nessa criatividade. E a gente a escola não prepara a gente para isso, ela não ensina como ser criativo. Então você tem que, mais uma vez, naquele terceiro pilar que eu vou falar mais tarde, você tem que mudar seu jeito de pensar. Mudar seu jeito de pensar. A criatividade, só por si, já vale uma outra aula de 10 anos, se quisesse. É difícil, é muito difícil. E a criatividade tem um grande problema. Qual é? Para você ser criativo, você automaticamente se torna diferente. E o ser humano não gosta de se sentir diferente. A gente gosta do aconchego da caixa. A gente gosta do aconchego da caixa. Por quê? Porque a gente sente tranquilo, sente seguro dentro da caixa. O minuto que a gente quer ser diferente, nós saímos da caixa e nos expomos. Todo mundo está olhando para a gente, porque a gente já não está mais dentro do comum. A gente saiu fora. Mas isso é um grande diferencial de um líder que sabe usar a comunicação. Se você quer ser um líder, e eu não estou falando de grande líder, se você quer ser um líder em qualquer lugar, líder da sua classe, líder dentro dos teus amigos, você tem que ser criativo. Só que tem que trabalhar para isso, viu, Victor? Não é fácil, não é fácil. E a terceira era criativo, o que era a outra? Espontâneo. Bom, espontâneo também é treino. Muitas vezes, por exemplo, se você for fazer um curso de oratória, primeiro exercício que o professor faz é o quê? Fácil, né? Se apresenta. Se você tiver uma sala de 20 pessoas, qual é a única pessoa que você pode perdoar para qualquer coisa? Qual? 20 pessoas. Cada um vai se apresentar. Qual é a pessoa que você vai falar assim, esse aí, sem problema, esse aí...
tudo bem que ele errou, fez um monte de coisa, não soube o que falar, esse aí eu aceito perdoá-lo. Qual? O primeiro. Dá para perdoar o último cara, o número 20? Dá para perdoar ele? Não. Como assim perdoar ele? Ele teve 20 pessoas, 19 pessoas na frente dele, onde ele pôde preparar a sua fala. Então, a espontaneidade é muito difícil. Espontâneo é assim, Bill, levanta agora e dá parabéns para o Victor. Dá uma palestrinha de 2 minutos para o Victor. Isso é espontâneo. Isso é difícil fazer, ok? A espontaneidade, assim como eu estou falando com você, é uma coisa que você desenvolve dentro da sua personalidade de apresentador, de líder, ok? Claro, a preparação ajuda a espontaneidade? Ajuda. O treino ajuda a espontaneidade? Ajuda. Aqueles que gostam do Steve Jobs, entra lá no YouTube e vê as regras de oratória do Steve Jobs. Meu, ele treinava a espontaneidade dele. Treinava, acredite. Ele treinava. Chegava para treinar, para sendo espontâneo. Então, a regra básica, ou sei lá, o conceito básico disso aí, Victor, no seu comentário, é treino. Treino, pesquisa, e conhece profundamente, intimamente, aquilo que você vai falar, ok? Vamos lá, quem mais nós temos aqui? Amanda Oliveira. Como se comunicar com a equipe que está com o corpo mole? Isso é, qual o melhor jeito de motivá-los? Bom, primeiro, isso encaixa perfeitamente no nosso tema hoje. Se tornar um líder comunicando melhor. Numa equipe, claro, tem um líder. Então, o líder tem uma responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade para fazer que essa equipe funcione da melhor maneira possível, que todos os integrantes do grupo ou da equipe se integram, ok? Assim, sem pensar muito, Juliana, eu acho que através da boa comunicação, sabe? Fazendo o corpo mole. Você é um líder, o líder tem que motivar, o líder tem que incentivar, o líder tem que ser seguido, o líder tem que acreditar naquilo que está fazendo para que aqueles que o seguem ou aqueles que ele lidera também possam acreditar. Então, se está fazendo o corpo mole, o líder tem que ter aquela lente de aquela lente de aumento poderosa para saber, para descobrir por que eles estão fazendo o corpo mole. E através da fala, da comunicação, motivar esse pessoal. E aí se torna uma fala motivacional. Você vai motivar esse pessoal. Vamos lá, a gente tem que fazer. Você tem que achar os exemplos, tem que achar as razões boas para que eles também acreditem para poder não fazer corpo mole. Okay? Mais uma vez, é um tema complexo, não vou dizer complexo, mas sofisticado, onde a gente pode debater isso horas e horas, sabe? E aí você tem lideranças diferentes. Você tem o líder que é o tirano, que vai falar assim, olha, gente, não quero saber, vão fazer assim, assim, assado, e tem aquele líder que vai ser um respeitado, que vai achar a maneira de motivá-los. Mas eu acho que o primeiro passo é a boa comunicação, você conseguindo transmitir os objetivos que você quer, as metas que tem que cumprir, a importância que essa equipe tem para vou usar o big picture de novo, sabe? É aquilo que eu volto lá da educação. A educação nos ensina isso. Ensina que só tem uma resposta certa, não ensina projetos. E eu estou aqui com uma equipe, Juliana, com a Juliana dentro da equipe, e eu tenho que fazer um projeto. Não é para achar a resposta certa. Algumas vezes é até achar várias soluções para o meu chefe, ou para a chefia, ou para os líderes da companhia decidirem qual caminho eles querem traçar. Mas eu começaria como líder na minha equipe falando, sabe, comunicando, e através dessa comunicação que eu vou liderar, ok? Que a Juliana tem outra pergunta que está relacionada com a nossa primeira ideia, que a escola não nos ensina, não vamos dizer ensina, não nos prepara para a vida. Tá?
Ela quer saber, a escola realmente não dá essa oportunidade, beleza. Mas então, como seria essa mudança na educação? Mudariam as matérias e as escolares também? Olha, eu não vou entrar no mérito, porque, mais uma vez, olha, tá vendo, Karen, eu tô lidando com uma pergunta difícil, que eu sou goleiro e a Juliana ali é o Messi da vida que vai fazer uma bola curva pro meu gol. Então eu vou tentar esquivar. Eu não vou entrar no mérito de que a gente tem que mudar na escola, etc, etc. Eu vou falar o seguinte, olha, Ju, entra no Google e vê o Big Picture. É um livro chamado The Big Picture. E é escrito por esse Dennis, D-I-N-N-S, Littky, acho que é L-I-T-T-K-Y, L-I-T-T-K-Y. E aí, essa é essa filosofia dele. A gente tem algumas escolas que são progressistas, que usam outros modelos de ensino, etc, etc, que tentam fazer com que isso aconteça. Basta você olhar naqueles seminários que você tinha na faculdade, para exatamente o Vitor, né, Vitor? Como é que você vai ser espontâneo, criativo, assertivo, para ver como essas palestrinhas, essas apresentações eram ruins, porque a pessoa não levava a sério, não tem tempo para preparar, não sabe a matéria, porque a professora fala assim, ó, o grupo A vai fazer isso, o grupo B vai fazer isso, não tem tempo para estudar, acha que só tem uma resposta certa, e acaba aquelas apresentações valendo só para apresentar para a professora. Agora, você perde uma oportunidade. Você perde a oportunidade de mostrar que você é um líder e mostrar que você é diferente, que você é criativo, que você tem potencial, fazendo uma boa apresentação nesse trabalho de escola, que a gente, maioria das vezes, ignora ou acha que faz pouco caso, pega um papel, lê direto do papel a coisa inteira, coloca uns slides ali, e seja que Deus quiser, e é um pontinho só mesmo, aí eu estou bem na matéria, beleza, ok? Eduardo, até onde eu consigo aprender apenas com os livros? Pouco. Essa é a minha resposta primeiro. Agora, eu falo, eu leio muito dos livros. Então, eu aprendo muito dos livros. Por que eu aprendo muito dos livros? Porque eu não sou um professor ou um apresentador nota 5. Primeiro, eu sei que tipo de apresentador eu sou vermelho. Eu sei que tipo de líder que eu sou vermelho. Então, eu já não estou mais no 0 a 5. Então, o que eu falei para você no começo? Aquele líder que usa a comunicação sabe as regras, só que o segredo dele é que ele consegue quebrá-las pro benefício dele, pro benefício das pessoas que ele está liderando, para aquelas pessoas que estão seguindo, ele consegue fazer isso. Então, esse é o segredo. Então, hoje, eu sei das regras, e ainda leio livros. Outro dia, eu fui para uma apresentação, uma aula de graça, que um dos grandes educadores, grandes professores de oratória deu. Eu fui. E saí com alguma coisa de valia. E eu me considero, nossa, eu conheço bem, já li muito, já tenho bastante experiência, como eu já falei, já dei palestras para uma pessoa, já dei palestras para 500, já dei entrevistas no rádio, televisão, já tive meu próprio show de rádio, eu já fui capitão de equipe campeã, eu sou instrutor de planador, sabe? Então agora, eu pego o livro e eu consigo tirar aquilo que eu preciso para aumentar a minha eficiência, para me ajudar, para me melhorar como líder e na minha comunicação. Então, eu não estou dizendo não lê, vai te dar uma ideia. A leitura vai fazer o seguinte, voltando àquele terceiro pilar que eu te falei, que vai ser o mindset, assim, ele começa a transformar a sua mente. Porque a tua mente fala assim, eu tô na caixa. Eu gosto de estar na caixa. Para que a gente vai ficar balançando o barco? Eu gosto de ficar lá. Então, pelo menos a leitura vai começar a mudar, modificar essa linha de pensamento que você tem.
sabe? Ele vai começar a te dar ideias novas, assim. Então, geralmente você fala assim, mas eu tenho medo de falar. Daí o livro vai falar assim, você não precisa ter medo, basta você seguir algumas regras aqui, olha, faça isso, olha a tua plateia é diferente, a plateia não está lá para te crucificar, te matar, estão ali para ouvir aquilo que você tem para dizer para eles. Então, isso aí começa a modificar o teu jeito de pensar, que é nosso terceiro pilar, que depois, já mais por fim, a gente fala sobre isso, ok? Então, tem certa valia, tem certa valia. Só que se você está começando nisso, você vai ter que treinar muito, você vai ter que... Treinar não, você vai ter que achar lugares, oportunidades, onde você vai poder exercitar sua comunicação. E através dessa comunicação, sua liderança. Por exemplo, vamos voltar para aqueles seminários do colégio ou da faculdade. Como que eu falei para você, a maioria de nós, sem importância. Só que se você fizer uma apresentação maravilhosa, a tua professora vai falar, opa, pô, esse cara aí é bom, sabe? Esse aí é um líder. Os teus colegas vão dizer, pô, meu, mas você fez uma apresentação daqueles. Nossa! Então, você através da sua comunicação, você começou a se transformar ali assim. É o primeiro passo. É para começar a mudar aquele pensamento que diz, eu estou na caixa, não quero me expor, tenho medo de falar, o que for. Para começar a enganar a mente, para falar assim, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou conseguir chegar em frente da minha aula no próximo semestre e dar um seminário sobre X. Vou começar. E aí, através das oportunidades de exercer aquilo que você leu nos livros, para começar a te levar para um apresentador ou um líder nota 5, para depois, com mais experiência, ir avante para ser um líder 6, 7, 8, 9, quem sabe um dia 10. Ok? Um dia 10. Olivia, Bill, o assunto no momento é a Copa do Mundo, mencionando foi o Thiago Silva, capitão da seleção, pelo seu comportamento emocional. Você acredita que esse tipo de comportamento pode afetar a equipe? Um líder pode se expressar o que se sente. O que vocês acham? O que vocês acham? Capitão da seleção, pelo seu comportamento emocional. Você acredita que esse tipo de comportamento pode afetar uma equipe? Um líder pode expressar o que se sente? O que vocês acham? Sim ou não? Eu já vou falar a minha opinião. Sim. Sim. O que vocês preferem ouvir? Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre liderança e como se tornar um líder através melhorando sua comunicação. Vai ser uma ótima aula e eu acho que é uma coisa muito importante para vocês. Legal, né? Muito legal. Agora, se eu chegar para vocês, gente, olha, isso aqui vai mudar a tua vida, gente. Isso aqui vai mudar do jeito que você se vê e você vê as outras pessoas. Você vai se tornar uma outra pessoa. A tua comunicação melhorando, você vai ser o líder, você vai ser admirado por teus colegas, a tua professora vai dar aquela nota máxima porque você é um líder. Vai ser muito bom, vai ser uma aula fantástica. Você vai se transformar, eu garanto, eu garanto. Pô, o que você acha? Você prefere uma pessoa falando em voz monótona, sem emoção, sem entusiasmo, uma pessoa que se abre? Que se abre. Tô arrepiado, tô arrepiado. Sabe, a gente gosta de escutar aquelas pessoas que se abrem, que se mostram emoção. Emoção. O nosso goleiro, eu não sou bom de nomes, tá? Nosso goleiro, quase chorou. Nossa senhora, assim, meu, pô, esse é o cara que eu quero. Pô, esse é o herói que eu quero. Herói que é humano, que chora, que sabe. Sabe, por mais babaca que fosse. Nossa senhora, a gente gosta de emoção. A gente não gosta de emoção. A gente gosta de emoção? Não. A gente gosta de emoção, gente. Gostamos de saber e sentir que aquela outra pessoa está sentindo. Quando Martin Luther King, fico quase emocionado, porque eu tô me transportando para aquela época, quando Martin Luther King falou isso assim, I have a vision, eu tenho uma visão. Meu, ele não falou assim, eu tenho uma visão, gente. Não.
Ele falou assim, eu tenho uma visão. Pô, todo mundo, brancos, negros, todo mundo sentiram isso. Queriam segui-lo e ele teve seguidores. Então, é importante a emoção. O segredo é que depois dos 5, você tem que saber como se dosa essa emoção. Como se dosa essa emoção. E aí é a experiência do líder, a experiência da sua comunicação, do seu treino, de quantas vezes você consegue falar para aprimorar, para sentir a plateia, para sentir a sua emoção, para saber lidar com essa emoção, saber quando você deixa ela jorrar, quando ela deve ser contida, sabe? Então, isso tudo você vai aprimorando com tempo e com a sua experiência. E também, você pode ler também. Só que depois, quando você tem a experiência, essa leitura se torna muito mais valiosa, porque você consegue pegar aquela informação, transformá-la de tal jeito para que ela se incorpore na sua personalidade de líder e comunicador. Ok? Comunicador. Esse é um conceito importantíssimo. Importantíssimo. Que sua personalidade como líder e comunicador. Que o livro não te ensina qual é a tua personalidade, muito menos a escola. Okay? Muito menos na escola. Bom, vamos lá. Temos mais alguma pergunta? Não. Bom, joia. Joia não, né? Porque eu quero mais perguntas, eu quero mais interação. Isso é muito bom. Eu adoro isso. Por quê? Porque eu estou comunicando com vocês. Então, eu deixo aquilo que vem para mim me guiar naquelas ideias que eu tenho. Então, você vê a sutileza a sutileza da engrenagem. Eu tenho um monte de informação que eu posso passar para vocês. Mas eu quero que vocês me norteiam com teus comentários e tuas perguntas. Agora, o livro não me diz como eu vou escolher aquela informação que eu tenho. Não vai me dizer como eu escolher aquela informação que eu tenho. Qual que eu devo escolher para responder a Juliana, o Victor, a Amanda. Ela não me ensina como que eu devo apresentá-la, com que grau de emoção eu devo transmiti-la. Não me ensina nada disso. Não me ensina nada disso. Então, por isso que eu falo assim, o apresentador, o líder perfeito, é aquele nota 5. 5! O segredo é passar dos 5 para frente. E são essas coisas que a gente está falando hoje e que você não aprende na escola. Chama-se os soft skills. Soft skills versus o hard skills. O que são soft skills e hard skills? Bom, vamos responder o hard skill primeiro. Hard skill é aquelas coisas técnicas. Vem do manual. Vem do manual. Vamos trazer isso aqui para a nossa conversa, o nosso tema de hoje. Se tornar um líder através de melhorando a sua comunicação. Então, o que isso quer dizer, o hard skill aqui? O que quer dizer o hard skill? Foi o Victor que falou do livro, né? Acho que foi o Victor. O que é o hard skill? É aquilo que ele quer ver, que ele quer saber do livro. São aquelas coisas que o livro pode colocar em termos de manuais. Olha, gente, vamos falar as mãos. Não cruze as mãos assim, porque você não está na igreja fazendo sermão, você está falando para a plateia. Olha, não coloca o dedo no nariz, sabe? Não fique olhando lá para o canto da sala enquanto você fala para a plateia, porque vai dispersar a atenção deles. Parece que você está olhando aquela aranha ali e querendo saber se ela vai terminar até a teia dela antes. E os soft skills? Os soft skills são aquilo que eu estou falando, algumas delas que a gente está falando hoje. São aquelas habilidades pessoais suas. São aquelas coisas que se desenvolvem como pessoa. Não podem ser ensinadas, elas têm que ser treinadas. Você tem que experimentar. Vou te dar um exemplo. Eu sou piloto de planador e também sou instrutor de planador. Muito bem. Lá onde eu vou, tinha um cara que era muito bem de vida e tinha um planador importado da Polônia. Um planador de médio para alto rendimento.
seja, isso quer dizer, o planador todo mundo sabe que é, você sabe, né? O planador não é um asa delta, não, é um aviãozinho verdadeiro, verdadeiro. Asa, cauda, rodinha, canopia, cockpit, tem manche, pedal, ele vira, sobe, desce. A única coisa diferença de um avião e planador é que o avião tem um motor, tem gasolina. Então ele sobe sozinho, ele fica no ar sozinho através do motor. O planador não. O planador é um urubu. Ele tem que subir nas ondas quentes que sobem na atmosfera. Para ele subir, ele tem que subir com outro avião que leva ele. E você chega lá a um certo momento, certa altura, que você aperta uma alavanca e a corda solta e você voa. Muito bem. E nesse nosso aeroclube, nós, mais humildes, voamos com um planador brasileiro, muito bom por sinal, que chama-se Quero Quero, mas é um planador de médio rendimento, ele voa bem, dá para fazer 130, 150 quilômetros, uma boa, mas ele não é alto rendimento. Aí esse colega meu, colega não, amigo, dono de firma, conseguiu importar esse planador polonês, alto rendimento, não sei o quê. Eu cheguei lá no aeroclube, disse, vou voar sozinho hoje, dá o quero, aí eu pensei, onde está o meu amigo? Ele está lá em cima, eu falei assim, está lá, tá. Peguei meu planadorzinho brasileiro, entrei e pá, subi. Aí passou um tempo, cadê ele? Aí, nossa, já está lá embaixo de mim. Passou 3 horas, 4 horas, cadê ele? Já pousou. Eu fiquei 5 horas aquele dia voando, sem motor. Indo de nuvem em nuvem, de térmica em térmica. Por que eu falei, por que eu dei isso como exemplo? É o soft skills. Soft skills versus o hard skills. O hard skill é aquilo que todo piloto de planador tem que saber. Levantar voo, ficar atrás do avião, desligar a corda, voar assim, pegar uma térmica e saber pousar. Beleza. O soft skill. Eu fiquei 5 horas com um planador bem inferior àquele do meu amigo. Bem inferior. Fiquei 5 horas e não conseguiu ficar lá. Então, os soft skills são aquilo que o manual não aprende. Eu não sei como que eu vou chamar. Não sei se é o gosto, se é o tesão de voar, ou o tesão de fazer aquilo que te começa a te levar a outros patamares. Outros patamares, lembrando nossa escala de 0 a 10, levando a outros patamares além do 5. Porque até o 5 eu posso aprender através dos hard skills. A escola vai me ensinar. Vai me ensinar que 2 e 2 são 4. Mas não vai me ensinar a possibilidade de 2 e 2 talvez não sejam 4. Essa não vai me ensinar. Essa não vai me ensinar. Okay? Então, essas são a diferença dos soft skills e os hard skills. E para você ser um líder, através da comunicação, ou melhorando sua comunicação, o importante são os soft skills. Eu já falei antes, né? Nós temos inúmeros cursos, livros, artigos, sites que tentam te ensinar como ser um líder efetivo, como ser um líder melhor, como melhor sua comunicação, seja um comunicador excelente, etc, etc. Eles vão te ensinar os hard skills. Mas e os soft skills? Aquilo que realmente vai fazer a diferença. Eu vou pegar esse gancho de diferença. Eu gosto de dizer que o grande líder e o grande comunicador, eles não gostam de liderar, ou eles não gostam de falar bonito, ou ser bons em comunicação. Eles gostam de fazer a diferença. E essa diferença, gente, é que os soft skills te levam. O hard skill não. O hard skill é aquilo que se você for assistir CNN, por exemplo, sem saber inglês, só assistir, você vai notar que de 100 pessoas entrevistadas, 100 americanos entrevistados, 99, não vamos ser tão gentil assim, 95 sabem falar bem. Bem. 5.
Por quê? Porque no sistema americano, como eu te falei, assim, eu tive uma aula de oratória dentro do ano 9 da minha escola. Estava lá, em uma das deletivas, falar em público. Se eu quiser, posso fazer. Fiz. Me ensinou os hard skills. Esqueci o que eu estava falando. Bom, então, os soft skills. Ele me ensina, ele consegue me ensinar esses hard skills. Beleza, eu preciso delas. Eu não estou falando que os hard skills você vai simplesmente ignorá-los. Que nem eu falei dos livros. Você não vai ignorá-los. Eles podem ler o livro, pode ler, mas esteja ciente que o livro não é o suficiente. O hard skill, nesse caso também, que você pega do livro, acho que foi do Vitor, né? Do hard skill, só te vai levar até um certo ponto. Então você vê aquelas entrevistas, até viram chatas, porque são todas iguais. O cara faz tudo certinho, certinho, não sai do script. Tudo seguindo regra por regra, por regra, por regra, por regra. Vocês já viram isso nos seus professores. Não tem? Já viram? Lembra quando você estava na faculdade, por exemplo, ou quem está na faculdade, lembra? Eu tive aula com o professor X. Aí eu venho para você, posso pegar tuas anotações que eu faltei aula para copiar? Pode. Daí esse professor é o bam. O cara é pai da matéria, escreveu não sei inúmeros livros, é convidado para dar palestra para tudo que é lugar, é entrevistado em jornal, TV, escreve artigos, tudo. O cara é o dinossauro, Tirano Rex, ele é o cara. Aí eu pego o teu caderno e falo assim, nossa senhora, mas tá cheio de pescados ali. Aí vai ver, para botar a aula dele, nossa senhora. Eu quase não consegui ficar acordado. Aí eu chego para você outro dia e falo assim, putz, perdi a aula do professor N. Professor N, cara, acabou de sair da faculdade, jovem, sem muita experiência, não escreveu nenhum livro ainda. Tal. Aí eu falo assim, nossa, como é que foi a aula dele? Nossa senhora, foi fantástica, foi show. E aí, o que ele falou assim? Não lembro, mas foi show. Por quê? Porque ele tem os soft skills. Ele tem os soft skills e não além dos hard skills. Então, isso aí você tem que desenvolver. Deixa eu dar outro exemplo. Eu fiz uma não é corrida, um evento de bicicleta, que a gente tinha que sair de um ponto às 7 horas de sábado, fazer 600 quilômetros e voltar antes das 9 horas de domingo. Não vou entrar em muitos detalhes, vou só contar a história, mais ou menos, o soft skill em liderança e comunicação. Acabamos saindo, assim, eu fiquei junto com um cara que andava mais ou menos no meu ritmo. Então a gente começou a andar junto, aí claro, você tá ao lado de um cara que você anda junto, assim, tá pegando a roda, cada um quebrando o vento, e claro, você começa a formar um elo, uma amizade, aí começa a conversar e começamos a ficar junto. Bom, para encurtar a história, esse rapaz ia fazer outro evento lá na França de 1.200 quilômetros. Só que para fazer isso, ele tinha que ter completado os 200, os 300, os 400 e os 600. Na volta, nos quase 450, deu um piripaque, deu um rolo. A gente perdeu um PC, mas a organização falou assim pra gente, olha, a gente dá um jeito no PC, só que vocês têm que chegar antes do término das 9 horas, às 21 horas. Se chegar depois das 20 horas, não podemos fazer nada. Então vocês têm que chegar antes. Faltava 150 quilômetros à noite, todo mundo, eu e esse rapaz cansados, e ele com dúvida. Pô, será que chega? Será que não chega? Que não chega? Bom, se eu tivesse só os hard skills, ou seja, eu sei andar de bicicleta, à noite tem que fazer isso, cuidado com isso, os hard skills, eu não ia chegar. Porque ele estava em dúvida, ele já achava que não ia chegar. Mentalmente já foi derrotado. Então a minha mente, meu mindset, meus soft skills me ensinaram outras coisas, eu estava com outro tipo de mentalidade. Eu falei assim, vamos chegar.
E os hard skills me ajudaram, porque eu falei para ele, ó, na ida, a gente estava com 3 subidas e uma descida. Fora o fato com o vento contra, mas lascado, assim, a graminha assim, ó, a graminha assim. Eu falei assim, pô, você não notou que agora, o que vai acontecer? No pior das hipóteses, o vento vai estar nas nossas costas. Quer dizer, na melhor das hipóteses. No pior das hipóteses, o vento parou, porque é noite. E você não notou que agora, em vez de 3 subidas, a gente vai ter uma subida, meio longa, e depois 3 longas descidas? Está a nosso favor. E aí eu tive que comunicar isso para ele. Tive que comunicar e tive que liderar ele. Tanto que eu falei assim, olha, eu vou colocar minha luzinha, o pisca-pisca, em módulo permanente, então ele vai ficar ligado. Você segue essa luzinha. Você segue essa luzinha. Eu vou te levar para lá. Esquece. Se eu for para Ribanceira, você vai comigo. Mas você segue essa luzinha. Então, eu acreditei que ia chegar. Eu tinha os soft skills para convencê-lo, para me convencer também. Minha mente já estava no mindset certo. Então, isso que eu estou dizendo, a importância dos soft skills. São soft skills que você não aprende nos livros. Não aprende nos livros. Não que o livro não seja bom, porque ele vai te ensinar os hard skills que te vão dar a base para você poder desenvolver, se você quiser, se teu mindset, se teu jeito de pensar te deixa, transformar num líder com uma comunicação melhor. Ok? Então, esse é um outro exemplo, só para te dar aquela ideia, aquela diferença de soft skill e hard skill. Ok? Esse é muito importante. Lembre-se, não vai achar que só os hard skills de liderança e de comunicação vão fazer de você aquele líder e aquele comunicador. Ou aquele líder bom através da boa comunicação. É algo mais. Esse algo mais se torna o quê? Se torna os soft skills. Os soft skills, ok? Opa, mais uma pergunta. Carmen, uma das partes mais importantes de uma apresentação é a introdução? Uma das partes mais importantes de uma apresentação é a introdução. Eu concordo? Eu concordo. Vou até um pouquinho mais. Uma das, não só a introdução, mas a conclusão. A conclusão. Como iniciar uma apresentação para chamar a atenção à plateia? Já sabem? Já sabem? Vamos focar só na introdução. Vai, pensa aí. O hard skill me diz para fazer o quê? O hard skill diz fazer o quê? Hard skill diz para mim, vem aqui e falar, boa noite, sou Bill Pressada, sou do Você 100%, um blog, e hoje nós vamos falar sobre como você se tornar um líder melhorando a sua comunicação. Estou muito feliz por estar com vocês aqui, blá, 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 blá. Isso é o hard skill dizendo como é que eu devo falar, certo? E aí vem a segunda parte da Carmen. Como iniciar uma apresentação para chamar a atenção da plateia? Jogo a pergunta para você. O hard skill vai te ajudar? Vai. Essa minha introdução para vocês agora não é boa? Não foi uma introdução? Comprometeu alguma coisa? Não. Mas daqui a uma semana, quando teu amigo te fala assim, e aí, como que foi aquela aula do Bill lá no VC 100%? Foi boa, foi normal. Normal. Foi dentro da caixa. Foi dentro da caixa. Por quê? Porque a escola quer colocar você dentro da caixa e os hard skills automaticamente colocam você dentro da caixa. Então a pergunta é como iniciar uma palestra que vai chamar a atenção da plateia? Com os seus soft skills. Quais são os soft skills necessários para isso? Primeiro, o querer ser líder. 2, querer ser diferente. Essas duas coisas vão transformá-lo em quê? Em algo diferente. Sendo esse algo diferente, eu lhe pergunto,
Você está dentro da caixa ou fora da caixa? Fora da caixa. Como é que você vai captar os teus liderados? Como é que você vai captar a atenção da sua plateia? Você tem que ser diferente, gente. Tem que ser diferente. Quando eu dou um curso, uma palestra, eu não falo bom dia. Eu não falo nem meu nome. Eu entro já falando. Para te dar um exemplo, eu dou uma aula de criatividade. Eu entro na sala, eu tenho 20 a 25 alunos, todos olhando para mim. E ponha você no lugar de um deles. Então, nós temos uma sala, vocês estão sentados em um U, e tem uma porta, e entra o professor, o instrutor. Entra o Bill. Beleza? Já fizeram o retrato mental? Beleza. Primeira coisa que tem que acontecer, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? Você vai me julgar. Você vai julgar. Isso aqui é uma firma multinacional, uma firma brasileira, um dos líderes do mundo. Então você espera o que do teu instrutor? Vou fazer um curso de criatividade, vai vir um cara lá da universidade, onde ele dá aula, e ele vai dar um curso de criatividade deles. Nós estamos sentados nessa aula, é uma sala de treinamento bonita, com ar-condicionado, data show, tudo. A porta abre, entra o professor, eu já... E aí, como é que eu imagino esse professor? No pior das hipóteses, uma camisa social. No pior das hipóteses, uma camisa social. Olha, eu só não vou... de camiseta, porque a minha esposa não me deixa. Ela fala assim, de jeito nenhum. Então eu vou do jeito que eu tô aqui com vocês. Geralmente, até essa camisa eu já usei. Então eu uso essa camisa, tá vendo? Uma camisa polo. Daí, já de cara, alguma coisa tá errado. Pô, mas o professor, cara, de uma das melhores faculdades do Brasil, vem aqui para dar um curso de só de camisa polo, e ele não tá nem de sapato social, tá de sapatênis, uma calça normal. Passou esse choque, o que você espera? Sim. Boa tarde. Não é chato. O esperado não desperta nada, porque é o que eu estou esperando, eu já sei que vai acontecer, porque eu já fiz N cursos de treinamento e todos fazem a mesma coisa. Entram, primeira coisa, bom dia, tudo bem, papapá. Porque é a minha personalidade. Você tem que achar o seu. Não falo bom dia, muitas vezes. Eu entro, conto as pessoas, quanto que tem, aí eu dou uma olhada, não falo meu nome, aí eu sento lá no meio. Eu sento. Assim, quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Muito bem. Então, eu estava falando daquele como você vai captar a atenção do seu público, respondendo a Carmen. Eu já sento no meio. Aí já outro susto. Por quê? Porque onde que o professor tem que ficar? Na frente. Pensa nos teus professores da universidade, quantos não saem da frente? Aí você fala assim, acho que nenhum. Aí eu entro lá e falo assim, quem vai primeiro? Aí, não, eu faço assim, todo mundo sabe porque está aqui. Aí tem aquelas, assim, aqueles olhares meio estranhos, alguns timidamente, sim, fazem, beleza. E aí tem um slide lá, um PowerPoint bem grande, em letras amarelas, no fundo azul, então bem destacado, criatividade. Aí eu falo assim, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe. Aí eu sento, eu falo assim, quem vai primeiro? Aí 20 rostos olhando para mim, com aquele... Como assim, quem vai primeiro? Aí falo de novo, quem vai primeiro? Até cair a ficha, eu tenho que falar assim, bom, quantos cursos já fizeram? O que você faz? A primeira coisa que você faz, se apresenta. Aí todo mundo se apresenta. Gente, é lastimável.
Eu não estou falando de gente que nem eu, professor ou aluno. Eu estou falando com gente de uma das firmas mais importantes do mundo, brasileira, que tem que ser altamente criativo, senão morre no mercado. É um líder posicionamento. E eu tenho pessoas que mal conseguem. Voltei? Acho que eu voltei. Beleza. Ô, gente, me avisa quando cai assim, tá? E não vão embora, né? Fiquem aqui espertos. Espertos. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Desse problema técnico, certo? Aí o que eu fiz? Enquanto vocês não estavam me vendo, eu estava assim, ó. Arrumei meu cabelo, cocei que tinha que coçar, tudo. Porque eu estava louco, minhas mãos estão louco pra arrumar cabelo e mexer e coçar. Tá louco, tá louco. Mas eu resisto. Porque faz parte da boa comunicação. Faz parte de eu ser o líder e transmitir uma informação para vocês, para que vocês acreditem que é bom, para que vocês acreditem que eu estou falando. Então, eu uso meu hard skills, que é exatamente aquilo que os livros me ensinam. Falando dos livros, agora que o Rodrigo conseguiu fazer a coisa, essa pergunta de aprender os livros veio do Eduardo Abreu, que é um cara muito legal. Se vocês lembrarem, entra lá no YouTube, Escola da Voz. Ele tem 30 videozinhos fantásticos, muito bons. Muito prazeroso de ver, com muita informação, que é legal vocês assistirem, muito legal. Muito legal que o Eduardo está aqui conosco hoje também, muito bom. Então eu estava falando assim, da introdução. Então, a introdução também envolve os soft skills, aquilo que eu estava falando, que é um hard skill, um soft skill. O soft skill é aquilo de você conseguir você pegar uma informação corriqueira, normal, e transformá-la para que seja interessante, para que alguém fale assim, nossa, eu quero ouvir isso aí. Eu quero ouvir isso aí. Então tem várias maneiras de você fazer isso. Agora, o que acontece? Acontece que aquela caixa, nossa, ela é super poderosa nisso aí. Você vai para um evento científico, você vai a um evento mais formal, nossa senhora, Deus o livre eu sair fora da caixa, Deus o livre. Mas o líder sabe quando sair da caixa. Para você captar essa plateia, para captar essas pessoas que você quer liderar, para captar aquelas pessoas que você quer que te olhem como líder, você tem que sair da caixa. Então, tua introdução, você tem que transformar uma informação banal em algo extremamente inteligente, ou inteligente não, interessante. Por exemplo, uma aluna minha teve que ir apresentar um trabalho lá no congresso nos Estados Unidos. O congresso é sobre diabetes. Mas enfim, ela ia começar. Geralmente a gente começa com aquele primeiro slide lá com o título, e você já lê o título, erro. Quando eu começo meu título, eu ignoro o título. Não repito, não leio. Se eu faço alguma referência ao título, eu faço em outras palavras totalmente diferentes daquelas que estão lá no PowerPoint. Bem, acho que o trabalho dela é uma coisa hepatite, hepatite não, diabetes, assim, e doença do coração. Mas enfim, ela ia começar assim, nosso trabalho foi realizado com diabetes, com pessoas diabéticas, etc, etc. Aí ela falou assim, uns dados, assim, tipo, tem 30 milhões de diabéticos, daqui a 10 anos, esses 30 milhões, 20 serão 20 milhões, não, 15 milhões irão morrer ou ter problemas cardíacos. Aí eu falei assim, você quer fazer uma introdução diferente? Então, é o seguinte, no fim eu coloquei só esses 3 números, era 30 milhões, 10 e 15. Imagine uma tela branca com 3 números nela.
Só. Numa plateia internacional, num congresso internacional de medicina. Quando ela voltou, ela falou assim, eu fui aplaudir de pé. Eu falei, com essa introdução você não precisa falar mais nada. O que você falar, ninguém vai prestar atenção porque a tua introdução foi tão fantástica. E foi mesmo. 3 números. Aí o que aconteceu? A plateia toda começou a olhar aquilo lá e fazer, mas o que é isso? Esses números. Nossa Senhora. Isso é ser criativo, isso é ter uma introdução, uma introdução que capta tua plateia. Daí ela começou a falar assim, hoje no Brasil temos 30 milhões de diabéticos. Daqui a 10 anos, aí é o número 10, 15 milhões deles vão morrer de problemas cardíacos ou infarto. Nossa Senhora, foi ovacionada. Foi ovacionada. Então a introdução tem que usar teus soft skills. É uma ferramenta poderosa para você liderar, melhorando a sua comunicação. Então, melhorando a introdução, melhorando a conclusão, você já está 70% do caminho andado. Isso presumindo que você já conhece seu material, já estudou ele, já treinou ele, sabe ele salto para cima, para baixo, você já sabe tudo, dando essas premissas. Porque não dá para você se concentrar numa boa apresentação, numa boa mensagem como líder, se você não sabe o que fazer com suas mãos, com teu olhar, com tua voz, se você não sabe a organização da tua fala, não adianta nada disso, porque tua mente não vai funcionar. Ela vai estar preocupada com o quê? Com a tua mensagem, porque ela não sabe a mensagem, ela não está treinada, ela não lembra. Então ela está em pânico, então a prioridade dela é a mensagem. E aí essas mãos, que são nada bobo, mão não é boba, mão é hiper inteligente, ela sabe exatamente o que ela quer fazer. Ela quer coçar, ela quer colocar o dedo na orelha, ela quer coçar o nariz, ela quer mexer com o cabelo. Então a mente não tem como controlar elas, porque a mente está preocupada com a mensagem, com o conteúdo que você não treinou, não estudou, não analisou, não preparou. Ok? Só para relembrar, vocês que ainda estão conectados, assim, quem não se cadastrou, por favor, deixe teu e-mail aqui embaixo para a gente poder mandar futuras notificações e informações para vocês, tá? Então, por favor, cadastre para a gente poder manter contato, ok? Bom, para finalizar, eu quero só falar desse mindset que, sei lá como é que eu vou explicar isso, vamos dizer que sei lá, é o que você é o que você pensa, sabe? É aquilo que você é o que você pensa. Se você acha que você tem medo de falar, você vai ter medo de falar. Se você acha que você não é líder, você não vai ser líder. Então isso aí vai te atrapalhar. Então vamos falar desse mindset. O que é um mindset? Se eu falar para você, olha, nós vamos sair às 7 horas de sábado e voltar às 9 horas de domingo, e nesse intervalo nós vamos ter feito 600 quilômetros de bicicleta, provavelmente você fala, é impossível. Se eu falar para você, olha, eu tenho aqui um salário de 30 mil para te oferecer. A maioria vai fazer, nossa, 30 mil? Eu sou rico. Aí eu vou falar, eu não quero esse emprego, é muito pouco. Mas como muito pouco? Porque eu sou milionário. 30 mil para mim é trocado. Sabe, não quero. Meu mindset é outro. Mesmo se eu sou um ex-milionário. Eu tô pobre agora, quebrei. Quebrei na bolsa, meu negócio afundou, meu sócio me roubou, beleza, tô ferrado. Aí você vem e fala assim, vou te dar um emprego de 30 mil reais. Eu falo assim, não vou aceitar porque é muito pouco. Por quê? Porque o meu mindset está lá em cima. Eu sei o que é 1 milhão, então eu vou atrás desse milhão. Pessoa que está ganhando 5 mil reais vai falar assim, nossa senhora, oportunidade da minha vida, 30 mil reais. Então, o mindset vai te limitar como líder e como comunicador. Então, você tem que achar um jeito de transformar esse mindset. Da mesma maneira que eu te falei, se eu falar assim, vamos andar 30 quilômetros, beleza. Vamos andar 600? Não dá. E olha, eu tive essa experiência, eu fiz esses 600. Eu fiz a primeira prova que eu fiz foi de 200 quilômetros. A gente teve 13 horas para fazer, foi lá em Queluz,
que é a última cidade entre São Paulo e Rio. Foi massacrante, massacrante. Eu cheguei com 5, 10 minutos antes do tempo estourar, e no final ainda tinha 20 quilômetros de subida, 20 quilômetros de subida, 20 quilômetros, quase morri. Chegamos lá, 13 horas. Aí fiz os 300, fazer 300, nossa senhora, foi lá no interior, perto de Campinas, fiz os 300 quilômetros em quase o mesmo tempo, baixei menos tempo que eu fiz os 200. Claro, era mais explorado, me senti super-homem. Aí foi para 400. 400, olha, uma prova mais comprida, tinha que andar à noite, tinha que planejar mais. Beleza, eu completei. Daí foi para 600. Quando eu olhei no mapa, minha mente falou assim, não dá, não dá. No mapa é longe. No mapa é longe, você não está em forma, teu corpo vai não aguentar, não sei o que, não sei o que. E eu falei, mas eu quero fazer. Eu vou fazer essa prova. Comecei a modificar meu mindset. Falei, bom, eu estou falando que não dá para fazer porque eu estou olhando o mapa. Como é que eu vou fazer isso? Aí será que eu faço isso? Esse aí dá para fazer. Aí, dentro desse processo de mudar meu mindset, eu me visualizava chegando. Me visualizava chegando daqueles 600. Lembra que eu estava com outro rapaz. Estava à noite, frio, a gente estava cansado. E ele tinha aquela pressão, ele achava que não ia chegar, e eu com certeza que ia chegar, tínhamos que chegar antes das 9. Então, isso antes da prova, eu estava no mapa ainda, olhando o mapa. Aí eu falei, como é que eu vou chegar? Era exatamente o que eu imaginava. Eu falava assim, eu vou estar nos últimos quilômetros, não querendo saber de bicicleta. Corpo todo dolorido. Minhas pernas assadas, pernas queimando. E eu provavelmente imaginando uma deliciosa Coca-Cola, garrafa geladíssima, me esperando lá no hotel. Aí eu falei assim, pô, eu vou chegar assim, sabe? Não vai ser nada fácil, vai ser feio, vai ser feio. Eu vou chegar, eu vou estar sentindo, não vou querer saber mais da minha bicicleta, não vou querer mais saber mais de nada. Dito e feito. Na prova, nos últimos quilômetros, a única coisa que eu imaginava era aquela garrafa de vidro tradicional, suando de gelado, me esperando na chegada. Bom, fim da história, conseguimos chegar. Chegamos antes do tempo e fomos os únicos dois a fazê-lo. Foi o primeiro 600 quilômetros, essa tipo de prova no Brasil, e eu e esse amigo meu fomos os únicos a completá-lo. E ele foi para a França para fazer os 1.200. Mas, enfim, essa história é para te mostrar, para te exemplificar o que é exatamente esse mindset. Então, para você se tornar um líder através da comunicação melhor, é você começar a modificar esse mindset. É começar a, primeiro, aceitar que você tem que mudar através dos soft skills, que são coisas extremamente difíceis para acumular e para vivenciar. Tem que ser treinado, tem que observar outras pessoas, tem que nem o Eduardo falou, ler, assiste os vídeos do Leonardo, começa a fuçar. Não perca nenhuma oportunidade para falar. Alguém tem uma pergunta? Tenho. Tua mini apresentação. Quem vai fazer a apresentação hoje? Eu vou, ok? E através disso você vai moldando o teu mindset. Você começa a mudar tua mente para não aceitar os 30 mil. Eu não quero 30 mil, mesmo eu ganhando 5, agora eu quero meus 500 mil, 1 milhão. Eu quero ter o mindset do líder, do bom líder, que tem uma comunicação boa. Então eu tenho que começar a convencer minha mente e meu corpo que são capazes de fazer isso. Que é capaz de desenvolver para ser um bom líder. Que é capaz de, através de uma melhoria da minha comunicação, as pessoas começarem a me querer ouvir, prestar atenção e começar a me olhar que minhas ideias estão me projetando como líder. Então, esse é o mindset. É difícil de mudar. Por quê? Porque voltamos àquela velha caixa. A escola. No seminário, todo mundo faz igual. É a mesma coisa, põe o título primeiro, depois põe um monte de palavras no slide. Ninguém quer criar, ninguém quer ser diferente. E se querem, não conseguem.
porque a mente não deixa, porque tem N outros fatores que estão interferindo. Puxa, eu tenho mais 2, 3 provas para estudar, essa coisa aqui a professora me dá, justamente no pior momento, vale só um ponto. Mais uma vez, nós estamos no hard skills, nós estamos naquele 2 e 2 são 4, um ponto só. Não, não é o ponto que você está atrás. Você está atrás de se formar, de se tornar um líder, melhorando a sua comunicação. Isso que é o valor, não o ponto. O ponto é um biproduto, é um bônus que vem. Se você precisar, você ganhou esse pontinho. Mas o valor verdadeiro é essa mudança de mindset. Essa mudança de mindset. Muito bem, acho que já são 10h05, já falamos bastante. Agradeço todo mundo que estava aqui, que participou. Eu gosto muito mais de uma troca de ideias, em vez de só uma coisa solidificada, mais uma vez, sendo diferente, aquela criatividade, aquilo que envolve, que atrai as pessoas, em vez de só eu falando numa apresentação rígida e formal, que eu tenho. Só que quando eu comecei a falar, comecei a ver as pessoas começarem a interagir, falei assim, beleza, vamos deixar para o lado e vamos nessa troca de ideias, e ainda mesmo assim eu consigo, através dos soft skills, através do mindset diferente, através de sabendo que aquelas coisas que eu faço não foram aprendidas na escola, a transmitir a informação através da sua participação. Então isso é o segredo. E o bom líder é isso. Lembra-se, o bom líder que melhora a sua comunicação, ele quer fazer diferença. Ele quer melhorar a comunicação não para dar uma bela palestra, uma bela apresentação, sei lá, um pronunciamento motivacional. Não quer. Ele quer fazer a diferença na vida daquelas pessoas que ele lidera. Uma vez que você faz isso, aí você está num patamar ótimo. Você começa a quebrar, você começa a sair daqueles 5 e começa a caminhar a longa caminhada para o 10. A longa caminhada para o 10. Muito bem, gente. Esse aqui, como eu falei, adorei o primeiro webinar, foi muito legal, apesar de algumas falhas técnicas aí, né? A internet fica caindo de vez em quando. Eu espero que todo mundo participe mais, entre no nosso blog, deixe teu e-mail, vamos oferecer mais um curso daqui a pouco, acho que são 4 vídeos sobre alguns elementos da fala e da oratória, falar em público, e mais para frente mais cursos. Vamos ter, como eu falei assim, artigos no blog, você 100%, vai ter mais vídeos, vamos ter entrevistas, e vocês, por favor, mande para a gente os teus comentários, as suas sugestões, aquilo que vocês querem saber, o que se interessam. Visite o site, lá vai ter várias categorias, tem 4 categorias ali, uma delas é qualidade de vida, então engloba muita coisa. Então, o que vocês quiserem, por favor, mande como sugestão. Como eu falei assim, estamos preparando esse curso sobre melhorar sua comunicação. Em breve vocês vão ter mais informações, então não deixe de deixar teu e-mail registrado, não deixe de visitar o site, e em breve a gente estará mandando mais informações sobre esses outros cursos que a gente está desenvolvendo, que estamos desenvolvendo. Agora, como eu disse, estamos desenvolvendo esse curso, mas nós queremos desenvolver outros, então, pelo amor de Deus, por favor, mande suas sugestões daquilo que você acha que a gente deve comunicar, que a gente deve endereçar, que a gente deve começar a desenvolver, porque a tua opinião, as suas sugestões e a sua participação é extremamente importante, gente. Se quiser, sem vocês não tem, sem as pessoas se comunicando, não tem uma troca de ideias, não tem uma troca de criatividade, não tem aquela energia que essa troca proporciona. E essa energia é contagiante, é muito legal. E ajuda a quebrar a caixa, não quebrar a caixa, eu sou como vocês já viram, 880. Então, não quebrar a caixa, mas sair da caixa quando a gente precisa, voltar nela quando a gente precisa. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Espero que a gente consiga nos unir mais uma vez aqui para frente. Como eu falei assim, vamos esperando o curso.
vamos superando o curso, vamos ter mais uns 4 vídeos sobre o curso, dando mais umas dicas assim, e depois vamos ter um curso grande sobre a apresentação em público, como melhor sua comunicação. E claro, através da sua comunicação, se você quiser ser líder, pode se transformar no líder, pode ser um líder de massas, pode ser líder de escola, ou simplesmente pode ser líder dentro da sua aula. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse tempo junto, quanto que eu gostei, curti para burro, nossa senhora. Meu primeiro webinar, gente, nossa, coisa totalmente diferente para mim, sou professor, dou aula, então a gente geralmente é presencial, nunca fiz um negócio desse, foi muito legal. Eu admiro muitas pessoas como o Eduardo, que já fizeram esse tipo de coisa e que sentem bem à vontade com isso. Então eu espero fazer mais no futuro e vê-los todos no futuro. Bom, boa noite, espero a gente.